Direto da redação. Já estamos com Wilson Souza no ponto, direto de Brasília. E após o Carnaval, o Congresso Nacional deverá votar a LOA, Lei de Diretrizes Orçamentárias. Wilson, bom dia. Pós-Carnaval, quinta-feira, querido, Brasília volta a funcionar só na semana que vem, né? Bom dia, Roberto. Bom dia a todos os ouvintes aí. Roberto, Carnaval ainda não acabou, né? Muitos em Rio de Janeiro, Bahia, isso vai prosseguir até o domingo. Quem sabe na próxima segunda tudo para. Brasília, Roberto, só vai voltar a funcionar a partir da semana que vem, né? As expectativas aí estão grandes com relação à votação do orçamento, né? A votação da reforma tributária também, mas o foco está no orçamento, né? Os deputados aí estão ainda, né, preocupados com a questão das emendas, principalmente as emendas PIX, né, que o Flávio Dino segurou esse processo, aguardou a Câmara responder a ele, né? Aí veio o Carnaval, parou tudo, vai voltar agora, né, na próxima semana, e aí nós vamos ver, Roberto, como é que vai se desenrolar, né, essa grande situação aí, porque realmente vai ser, não só os deputados, como os municípios, né, para receber esses recursos das emendas prometidas pelos deputados. Está todo mundo aí numa grande expectativa do que vai acontecer, né, as próximas semanas aí no Congresso com essa ressaca do Carnaval, Roberto. Muitas coisas aconteceram durante, né, o Carnaval, enquanto as pessoas estão na rua, os foliões na rua, muitas cidades aí, né, colocando estruturas de Carnaval, colocaram seus blocos na rua, e enquanto isso, Roberto, muitas coisas na parte econômica aconteceu aí, igual a Petrobras, né? Então, assim, essa arrecadação continua sendo uma preocupação, nós alertamos isso lá atrás, Roberto, no início do ano. Nós falamos, gente, vai ser um ano difícil, vai ser um ano de cortes, vai ser um ano, né, de incerteza com relação, né, todas essas medidas que o presidente americano vem tomando, né? Enfim, Roberto, vamos aguardar. Semana que vem, né, tudo volta, a gente espera que tudo volta ao normal aqui em Brasília, Roberto. Wilson, você está se referindo, na verdade, à Petrobras. A Petrobras, ela contabilizou um prejuízo, ou melhor, uma queda nos lucros, não foi prejuízo, né? Ela anunciou também o megapoço, que foi ali, que vai chegar a 2 milhões de barris dia no campo de Búzios, que deverá turbinar algumas cidades como Rio de Janeiro, Maricá, Niterói, mas em contrapartida você dá uma chamada, eu tenho certeza disso, com relação à desvalorização na cotação do barril do petróleo, que deve afetar o orçamento das chamadas cidades petrorrentistas, as cidades que sobrevivem, né, que é a maior fonte de receita de royalties de petróleo. E você, novamente, você deu aí uma cutucada, você deu uma cutucada em relação à previsão de queda de repasse do governo por restrição orçamentária esse ano. Mas eu gostaria, antes de você comentar, de chamar a reportagem aqui sobre essa questão da votação da LOA, porque o governo está executando as suas despesas ainda com o orçamento do ano anterior, porque não votou a Lei de Diretrizes Orçamentárias, o Congresso, ainda, e também todo mundo de olho nessa questão da reforma tributária, como você tocou aí. Mas eu vou chamar a reportagem agora aqui com o Gésio Passos. Agora que passou o Carnaval, o Congresso deve enfim retomar as votações mais urgentes. O primeiro desafio é a aprovação da Lei Orçamentária de 2025, a LOA. O relator da Comissão Mista do Orçamento, o senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, disse que a votação deve acontecer apenas no dia 17. Com o acordo entre Congresso, Governo e STF para dar transparência às emendas parlamentares, o prazo ainda pode ser antecipado. Como o parlamento não aprovou o orçamento no final do ano passado, o governo federal pode executar somente despesas essenciais ou obrigatórias. Os senadores ainda precisam concluir a reforma tributária, com a aprovação do comitê que vai gerir o repasse dos novos impostos para estados e municípios. O governo federal deve priorizar ainda a aprovação do Plano Nacional de Educação, que prevê 18 objetivos e 58 metas estabelecidas para a educação brasileira até 2034, como a universalização da educação infantil, de creches e de pré-escolas. O presidente Lula ainda deve encaminhar para o Congresso a proposta de isenção do imposto de renda para quem recebe até R$ 5.000 mensais, que valeria a partir de 2026. Um tema polêmico que deve voltar ao debate no Congresso
é a anistia dos extremistas que participaram da tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022. O ex-presidente Jair Bolsonaro, que ainda será julgado pelo STF, poderia se beneficiar se este projeto for aprovado. Mas o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, já declarou que a pauta não é um assunto do povo brasileiro. Outro tema que pode ser apreciado é a redução dos prazos de inelegibilidade para políticos condenados pela Justiça ou que se enquadram na lei da ficha limpa. A medida também pode beneficiar o ex-presidente Bolsonaro. Ainda é esperado que sejam discutidas as diversas propostas de redução de jornada de trabalho, com a diminuição do máximo de horas de serviço, que hoje é de 44 horas semanais, e do número de dias de trabalho, que atualmente é de até 6 dias por semana. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos. Wilson, você confere aí que só pode ser executado, então o governo só pode pagar despesas essenciais. A votação da LOA dentro da ordem natural pode ser antecipada, mas dentro do calendário aí que está expresso aí, depois do dia 17, depois da primeira quinzena de março. Olha que lapso, Wilson. O governo federal tem essa preocupação, porque ele também não pode gastar, Roberto. Ele só pode gastar um dozeavos, né, e com coisas extremamente essenciais. Então, assim, está o governo amarrado com essa questão da votação do orçamento, o Congresso está amarrado com relação às emendas, e realmente vai ser aí um início, vamos colocar, né, Roberto, o Brasil só começa a funcionar depois do Carnaval, né? Então vai ser um início de ano agora, na segunda quinzena de março aí, né, bem complicado e bem intenso aqui em Brasília, né? E as expectativas, Roberto, são essas aí, né? Tem essa questão que na reportagem passa, né, do Bolsonaro também, tem um prazo também agora, né, Roberto, até quinta-feira aí para poder apresentar a sua defesa, né, tem todo esse processo da anistia que eles estão querendo votar, mas isso aí tudo, Roberto, só complica um pouco essa questão nossa aí, com relação principalmente à reforma tributária e ao orçamento. Então, assim, volto a falar, a questão do Bolsonaro, esses projetos que estão querendo votar também da inegibilidade, né, com relação para diminuir, quando qualquer deputado for condenado, diminuir esse processo de inegibilidade do candidato, isso também vai beneficiar Bolsonaro. Então nós estamos aí diante de uma guerra. Por isso, Roberto, houve a preocupação e uma interferência muito grande do ex-presidente Jair Bolsonaro com a questão do líder da bancada evangélica, né? Estava uma guerra ali, onde Gilberto Nascimento foi eleito, né, contra o Antônio de Paula, porque ele precisa do apoio desses 246 deputados da bancada evangélica. Mas, Roberto, a bancada evangélica está rachada nesse momento. Estão tentando construir um cenário para justamente tentar aprovar essas medidas aí do Congresso Nacional. Wilson, os advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro tentaram retardar a entrega da defesa, né, do contraponto nesse processo aí que foi, nessa denúncia que foi oferecida pela PGE, Procuradoria-Geral da PGR, Procuradoria-Geral da República, mas o STF não aceitou e estipulou o prazo até esta quinta-feira. Na verdade é hoje, né, esse prazo, ele estoura. Eu tô com a reportagem aí também, mais uma vez, do Gabriel Brum, pra gente comentar em seguida. Vamos à reportagem. Vamos à reportagem que tá chegando no ponto aqui, vamos lá. Termina nesta quinta-feira o prazo para as defesas se manifestarem sobre a denúncia de golpe de Estado. O período de 15 dias começou a contar depois que a Procuradoria-Geral da República apresentou o documento no dia 19 de fevereiro. Após esse prazo, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal vai decidir se aceita a denúncia. Se a maioria dos 5 ministros integrantes aceitar o caso, os investigados se tornam réus. Entre os 34 denunciados está o ex-presidente Jair Bolsonaro. Nós procuramos a defesa dele sobre o fim do prazo para a manifestação, mas não recebemos resposta. Os defensores do ex-presidente até tentaram aumentar o prazo de 15 para 83 dias, mas o pedido foi negado pelo ministro relator Alexandre de Moraes. Na semana passada, um dos advogados havia afirmado que iria pedir a anulação da delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid. O acordo, que teve o sigilo retirado, serviu de base para a investigação realizada pela Polícia Federal. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
Wilson, eu li as 272 páginas dessa denúncia contra Jair Bolsonaro. Assim, tive a paciência, reli alguns tópicos. E o principal embasamento para condenação ou para denúncia contra Bolsonaro é a lei que o próprio Bolsonaro sancionou. A bancada de Bolsonaro votou uma lei definindo que tentativa de golpe de Estado é crime, mera tentativa. Ele fez assim, alguns artigos ao Código Penal, inclusive, foi introduzido. Exatamente esses artigos que a Procuradoria-Geral da República agora utiliza contra ele, é com base nesses artigos que ele poderá ser condenado pelo Supremo Tribunal Federal. É o mundo capotando, essa é a triste ironia do destino. Acho que o Bolsonaro ele contou com um cenário, o mundo capotou e o cenário foi outro, né? Roberto, eu acho que, sim, dentro desse cenário todo apresentado desde o início, né, do mandato do presidente Jair Bolsonaro, muitas coisas foram capotando dentro do processo, Roberto. Eu acho que iniciou com aquelas falas dele pela manhã, quando ele saía ali do palácio, ali da Alvorada ali, aqueles discursos dele, aqueles discursos mais, né, contundentes, falando e acontecendo, o Congresso, a bancada dele faz uma votação, né, dessa questão aí da lei contra possíveis, né, golpes que poderiam acontecer. Então, assim, ele mesmo fez a lei e ele mesmo está sendo agora acusado pela própria lei que ele fez. Sim, ironia do destino, Roberto. Mas realmente eu não li o relatório completo, mas vi partes, eu li um resumo, né? E realmente a situação é bastante complicada, Roberto. E eu vejo aí nessa situação os advogados pedindo prazo, e eu vejo também o ministro Alexandre de Moraes, Roberto, não querendo ceder em nada. Ele está indo para dentro dele, né? Isso já era uma expectativa, né, de todos, né? Existe aí uma certa... eu não vou usar a palavra perseguição, Roberto. Eu acho que existe um cenário político no país de polarização. E essa polarização ela está gerando vários efeitos, né? E um dos efeitos é essa chamada perseguição aí atrás de Jair Messias Bolsonaro, que, Roberto, vai ter que se rebolar para poder se explicar e sair de toda essa situação. E aí eu volto a falar, e o Congresso, em contrapartida, os bolsonaristas, estão querendo aí, né, dar um certo tumultuar com questões da lei da anistia, a lei da carga horária de trabalho, enfim, estão criando várias situações para poder ofuscar um pouco esse cenário que realmente é muito difícil para o ex-presidente Jair Bolsonaro, para que ele possa se defender, né? Há quem diga que nada disso aconteceu e há quem diga que tudo isso aconteceu. Então, né, vamos esperar, Roberto, o que realmente vai acontecer nesse cenário. O que eu vejo, e a minha preocupação sempre é com o cenário político brasileiro, que está desgastado. A gente vê uma dependência, né, e várias pessoas falando, porque o presidente, as medidas, né, incertas, né, inconstantes do presidente Trump lá nos Estados Unidos, isso aqui está afetando o Brasil diretamente. Eu não vejo muito dessa forma, Roberto. Na verdade, tudo que o presidente vem fazendo, ele vem mudando lá também, né? Ele fala uma coisa agora, daqui a pouco ele fala outra, o que está deixando o mercado financeiro tenso. Todo dia é um dia, a gente não sabe o que vai acontecer, né? Você vê, né, que essas medidas também para o Brasil, no momento, Roberto, não tem sido lá tão ruim, né? O dólar derreteu aí, bateu a 5,75, a Bovespa teve um pequeno aumento de 0,19, né? E só voltando aqui a questão da Petrobras, que a gente falou que está aí na expectativa de grandes, né, faturamentos com descobertas, mas ela houve uma perda de 2,5%, Roberto, no preço do petróleo, o que acarreta diretamente nos royalties de petróleo, né, que é essa parte que é repassada aos municípios. Então, assim, essa preocupação econômica e política do país, Roberto, continua sendo aí um cenário complicado para o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E Bolsonaro, Roberto, vai ter que se explicar, Roberto, vai ter que se explicar. Wilson, eu assim, ainda sobre esse processo Bolsonaro, na leitura que eu fiz ali de tudo isso e no estudo da conjuntura, o que o Bolsonaro, não o Bolsonaro, assim, quando eu falo Bolsonaro, eu falo o governo, né? Porque não é Bolsonaro sozinho. Bolsonaro foi o presidente, foi executor ali de ideias, mas você fala o conjunto da obra, os militares que estavam no entorno do Bolsonaro, que sonharam com uma ruptura, o que eles esperavam e por que essas leis
que estão condenando o Bolsonaro agora, ou a base que dá a base, que fundamenta a condenação, elas foram aprovadas e sancionadas por Bolsonaro. Eles imaginavam, em primeiro lugar, uma vitória, que não era muito distante. Bolsonaro tinha um apoio popular, tinha gente em frente ao exército, ele mobilizava um poder de mobilização enorme, com a máquina na mão, né? Então ele tinha noção ali, Bolsonaro tinha musculatura de rua, ele tinha militância de rua, Bolsonaro tinha bancada, tinha deputados, tinha senadores, tinha governadores, prefeitos. Bolsonaro ele tinha apoio em todo o território nacional para tomar as medidas que eles planejaram. Se aquilo dali, se o exército embarca, você teria ali um estado de exceção, certamente. Não aconteceu porque o exército não embarcou, a aeronáutica não embarcou, a marinha, o comando da marinha embarcou, eles não embarcaram. Então, segundo a denúncia da PGR, esse golpe ele foi arquitetado em escala, em planejamento. Então, ele teve uma etapa, a segunda etapa, e cada etapa ela foi seguida. A última etapa é que não funcionou. Mas a mobilização de rua funcionou. O monitoramento das pessoas funcionou. Eles estavam monitorando, estavam vigiando onde estavam. A mobilização das massas para frente dos quartéis, fechar a estrada para dentro do Congresso, aquele negócio todo, funcionou. Se esse golpe ele fosse perpetrado, você ia ter reações de rua. Você ia ter esquerda, ia ter PSOL, MST. Então o que o Bolsonaro configurou ali? Um conjunto de leis onde ele pudesse qualificar qualquer reação ou movimentos mais intempestivos como tentativa de golpe e enfiar todo mundo na cadeia. Qualquer reação. Então ele criou, assim, foi criado uma estrutura, um arquétipo para criminalizar quem posteriormente se insuflasse contra a ruptura do processo institucional. Então acho que foi com base nesse entendimento que foi criada essas leis. Do contrário, Bolsonaro não criaria essas leis. Esse pessoal não criaria isso agora para prejudicar ele, para punir, para puni-los. Então quando você vai lendo da primeira à última página dessa denúncia da PGR, quem conhece o mínimo direito constitucional, conhece, vai vendo certinho, e os elementos de provas que foram colhidos ali, a minuta do golpe, tudo certinho, decreto, tava tudo pronto, rapaz. Tudo pronto para fazer, para sentar degolando o pescoço. E outra coisa, a figura do Alexandre de Moraes é interessantíssima. As mensagens do WhatsApp, ele se refere a Alexandre de Moraes de forma desrespeitosa como professora. Alguém sabe onde está a professora? Era o Alexandre de Moraes. Lula era o Jeca. Um era o Joca, outro era o Alckmin, era o Joca ou o Juca, não sei. Aí tem um lá que ninguém sabe quem é, se é o Juca ou se é o Joca, eu não me lembro aqui. Mas então eram coisas muito malucas. Eles sabiam, a professora, o Alexandre de Moraes, está hoje em tal lugar em São Paulo. Talvez venha, abre aspas, que eles falaram, eles escreviam isso, venha pra posse o ladrão. E outra coisa, todo o pessoal que estava fazendo aquelas notícias malucas, aqueles negócios tudo, aqueles laudos loucos, era tudo previamente produzido por militares, eles reproduziam aquilo, eles eram o intérprete de laudos sós produzidos com a ajuda de militares. Então, é um negócio assim, mas tão maluco, mas é um negócio tão louco, é de uma invencionice semelhante ao termo imbrochável, cara. Negócio maluco. Roberto, eu acho que a sua análise, ela é perfeita, porque é exatamente isso que aconteceu. Ele fez algo para poder punir o após, mas ele não achava que o após seria ele o punido, entendeu? O tiro saiu pela culatra, cara. Isso é outra coisa. Ele, eu não sei se você se lembra, Roberto, da imagem, quando acabou o primeiro turno. Quando acabou o primeiro turno, a televisão, né, foi para cima dele. A imagem apático, ele estava sem entender que ele tinha perdido a eleição no primeiro turno. Ali ele derreteu, Roberto. Ali ele perdeu a eleição, foi ali. Porque ele ficou tão abatido, ele ficou tão sem entender, que ele falou, meu Deus, tudo vai ser usado contra mim. Aquela velha máxima, Roberto, que eu gosto das velhas máximas, né, do policial americano. Tudo que você disser será usado contra você no tribunal. E é o que está acontecendo, Roberto. Aconteceu, Exatamente. Foi uma coisa maluca, não deu certo. Poderia ter dado certo? Poderia.
Poderia. Se a Marinha entra, a Aeronáutica entra, todo mundo entra pra dentro ali, fatalmente. Ia haver um isolamento internacional no Brasil no início. Inicialmente poderia até ter com o Joe Biden. O Trump agora entrava e ia reconciliar tudo. Ia abraçar todo mundo. Abraçar todo mundo e acabou, rapaz. O Trump, o governo norte-americano, abraça a monarquia da Arábia Saudita. O monarca da Arábia Saudita, os espiões deles entraram dentro de um consulado, ficaram esperando um repórter da Arábia Saudita que fazia oposição ao governo, que escrevia para o Washington Post nos Estados Unidos, morava na Turquia. E o cara foi ao consulado da Arábia Saudita na Turquia apanhar um documento para ele se casar com uma turca. Ele entrou e nunca mais voltou, e saiu de lá esquartejado, ninguém nunca mais achou o corpo dentro da Turquia. Cara, é esse governo que os Estados Unidos abraçam. Então, um governo controvertido, não deixaria de abraçar uma ditadura no Brasil como abraçou no passado. Ah, mas não tem clima para ditaduras. Quem disse? Alto lá, ditadura é bonitinha desde que tem ditadores de estimação, né? O Egito é uma ditadura, cara. O Egito é uma ditadura. Tem... É tudo alinhado. Ô, Roberto, você fez uma observação aí, né? Se você observar hoje as atitudes, né, e o modo como o presidente Donald Trump convida as pessoas para um diálogo, ele fala assim, igual agora que ele fez com o Brasil, né? Vou taxar tudo, o aço, o alumínio, tá tudo taxado. Aí ele lança a porrada. Aí o mercado se desespera. Aí o que acontece? Aí o Brasil aqui já foi no consulado, não, tem que ir lá para negociar. A forma dele falar assim, gente, vamos sentar para negociar? Não. Ele chega e mexe a porrada, aí fala assim, vou taxar tudo. Aí o Canadá, aí o Brasil, o México, tá todo mundo ficando enlouquecido, a Bolsa, ela entra em parafuso, aí daqui a pouco ele vai começar a negociar com todo mundo, né? Porque como é que ele vai taxar o aço, se é a matéria-prima principal dele nos Estados Unidos, né? É o estilo, então, rapaz. É o estilo negociante, ele fez isso. Aquilo, ele deixou isso patente com Zelensky, os termos que ele fala, o sincericídio, que o tipo comete sincericídio o tempo todo. Ele fala, você não tem cartas na manga, você não tem cartas para colocar na mesa. Ele quer ter carta para colocar na mesa. Ele taxa porque ele chega com cartas. Não, eu tiro aqui, mas você me dá isso daqui. É a carta que ele tem na manga para negociar. Ele fala com o Zelensky, você nem um traje você tem, porque o Zelensky tá com uniforme, não tá com terno. Você não tem nem um traje. Você não tem cartas na mesa, você não vai ditar ordens aqui. Então, assim, ele o tempo todo ele leva... Não está em condições de falar nada. Ele leva pro salão oval toda essa retórica que você tá colocando aí, é fato. Ele vem na porrada para ter cartas na mesa, para negociar. Para ter você numa situação de inferioridade na hora de negociar. Né? Então... vai desde o aperto de mão dele. Ele aperta a mão das pessoas fazendo assim. Você tá para baixo. Né? Aqui eu tenho uma biografia que eu estou escrevendo sobre um ex-prefeito de Campos, Zezé Barbosa. O Mito da Jaqueira é o título dessa biografia. Tem que botar na rua, botar em forma de romance, porque senão vai demorar muito. Mas ele, quando gostava da pessoa, ele cumprimentava, ele tinha um jeito. Eu interpretava o jeito dele cumprimentar as pessoas. Foram anos convivendo com ele para fazer a biografia. Ele ia cumprimentar você, por exemplo. Ele gostava de você, ele não tinha nada contra você. Wilson, ele puxava, aí abraçava. Agora, quando ele rejeitava você, ele já te cumprimentava. O Wilson, empurrava. Uma vez eu falei isso para um ex-deputado. Um ex-deputado estava numa cerimônia com ele, comigo. Eu falei, olha, você vai... Depois, ele viajou, esse cara me deu uma carona pro Rio de Janeiro, né? A gente foi junto viajando, a gente foi conversando sobre ele. Você vai ter que interpretar ele. Quando ele quer cumprimentar, ele gosta de você, se você não fez nada com ele vai puxar você para perto dele. Mas se você fez alguma coisa que desagradou ele tem alguma coisa contra você, ele vai te empurrar. Assim, eu expliquei a ele. Rapaz, ele me cumprimentou assim. Ele me empurrou. A mão. Existe um estudo para ele, que é o movimento do corpo humano, a forma como você imposta a sua voz, a forma como você cumprimenta. Então, tudo aí tem todo um estudo por trás disso, né? E o Donald Trump faz muito bem o uso dessas ferramentas corporais, Roberto. As caras que ele faz, né? Ele olha quando ele não tem a resposta, né? Você viu ontem ele fazendo um discurso no Congresso? Aí ele olhava para as pessoas poderem reagir. Se ninguém reagisse, ele olhava
com aquela cara de... Ele é um figura, Roberto. Ele realmente é uma aquela figura... cara de fiofó chupado pra dentro, né? O Wilson Souza, querido, a gente já começou aqui, ó. Se você daqui a pouquinho eu vou entrar aqui, eu não sei qual é a sua escola de coração no Rio. Roberto, eu sou portelense, mas eu fiquei muito feliz com a vitória da Beija-Flor e principalmente, né, a despedida, né, de Neguinho da Beija-Flor em grande estilo, né, como você falou, ele saiu como Pelé, ele saiu aí em grande estilo e parabéns aí ao pessoal de Beija-Flor de Nilópolis, Roberto. Nilópolis que tá Baixada Fluminense aí, e meus parabéns a Neguinho da Beija-Flor. E é isso, meu amigo. Essa semana está prometendo, volto com você na próxima semana, nos bastidores aqui de Brasília, para a gente comentar mais aqui o que vai acontecer nessa cidade. E essa ressaca do carnaval tá prometendo, Roberto, tá prometendo. Muita gente está com engove, vai ter que descer com engove aí, ó, a semana inteira aí. Perfeito, Wilson. Boa semana para você aí, querido. Um abraço. Obrigado, meu amigo. Grande abraço e um abraço para todos os ouvintes aí das nossas múltiplas plataformas. Grande beijo no coração, meu irmão. Valeu, querido.